E povo da madrugada, se tiver alguém para me acompanhar, quase 1 da manhã, mas eu não quis deixar de estar aqui, porque afinal de contas eu falei que eu ia vir diariamente, então cá estamos. Bom, hoje queria trazer uma coisa que eu uso muito, assim, no meu entendimento de como é que eu olho para as coisas e como é que faz sentido para mim, né, dentro dessa perspectiva de trazer um olhar de mais autonomia para esse trabalho com a espiritualidade, para esse trabalho com as energias. Me parece que é importante também trazer um pouco de como é que eu, do meu lado, observei da forma mais metodológica que eu pude fazer e consegui, né, de alguma forma, classificar e categorizar algumas coisas que eu acho que, para mim, pelo menos, facilitam para que eu consiga compreender de uma forma mais clara, mais lógica, mais racional, aquilo que está acontecendo na minha frente, assim, nessa relação, né, com a espiritualidade, com a energia, com como é que essas coisas funcionam para mim. Bom, e eu tô falando o tempo inteiro, vocês estão vendo que eu tô falando o tempo inteiro como é que isso funciona para mim, como é que eu olhei isso, como é que dentro do que eu entendo de metodologia, ou de olhar para isso de uma forma metodológica, como que eu consegui fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho a menor pretensão de fazer disso alguma coisa que se diga assim, é assim. Eu tenho um pouco de irque, na verdade, dessa história do é assim, e a minha intenção aqui é exatamente estimular e instigar que você também possa criar as suas formas de olhar para isso, criar as suas formas de reconhecer aquilo que realmente faz sentido sob seus termos, entendendo que mesmo que seja sob seus termos, esses termos também têm um critério, também tem a necessidade de que você estabeleça os critérios que fazem sentido para você, de que você exercite essa sua capacidade questionadora, julgadora, em certo sentido, e de reconhecimento daquilo que faz sentido para você e daquilo que não faz, beleza? Então, dito isso, tem uma categoria, vou dizer assim, né, uma questão que para mim sempre faz muita diferença observar em que lugar que isso está. Eu costumo dar uma separada, digamos assim, naquilo que é uma informação que está, naquilo que eu vou chamar do meu cognitivo, meu racional, que eu poderia também chamar da minha consciência, num sentido mais clássico assim da psicanálise, né, do meu consciente, daquilo que está de alguma forma disponível para o meu uso racional, para o meu uso do dia a dia, ou que de alguma forma faz parte disso que são as regras desse uso e também as informações desse uso mais cotidiano, né, das informações. Eu costumo chamar isso, né, de trabalhar com a informação de uma forma cognitiva, de uma forma racional. Às vezes também falo do consciente, mas consciente na maioria das vezes acaba abrangendo muita coisa, e aí eu percebo que traz menos clareza do que quando eu simplesmente coloco que isso é uma coisa que eu posso fazer uso de uma forma cognitiva e racional. Ou seja, que eu posso abordar e colocar a partir daquilo que eu trago de componentes e ferramentas da minha racionalidade para falar de uma forma clara sobre aquilo ali. Só que nem todas as informações que chegam para nós chegam nesse lugar. E esse é um dos aprendizados de observação que é muito interessante de fazer, que quando a gente está trabalhando especialmente com esses assuntos, né, da energia, da espiritualidade, a gente vai começar a encontrar cada vez mais situações, encontrar cada vez mais exemplos nas nossas vivências de coisas que não refletem esse cognitivo racional de forma tão clara, no sentido de que algumas experiências não podem ser processadas ou elaboradas ou transmitidas ou de alguma forma traduzidas através desse lugar do cognitivo racional. E nem as informações que a gente recebe desse lugar podem ser necessariamente traduzidas imediatamente para esse lugar cognitivo racional. E aí, eu particularmente trabalho com outras duas categorias, nesse sentido do consciente, subconsciente e inconsciente, tá?
Nesse sentido, eu gosto de olhar para isso da seguinte forma. Isso é só o meu ponto de vista, fique completamente à vontade para discordar da maneira como você quiser. Quando a gente está falando do nosso inconsciente, né, por exemplo, eu posso ter uma ferida de infância, onde quando eu era criança eu aprendi que o meu pai não me valorizava porque eu reconheci que aquelas ações que ele tomava quando eu tinha, sei lá, 7 anos e que ele falava de tal forma comigo, aquilo ali entrou para mim como uma maneira de não valorização. Eu não tenho isso claro que vem daí, mas eu mantenho o mesmo padrão da ferida de desvalorização ao longo do tempo e encontro várias formas de manifestar de alguma maneira essa mesma situação de desvalorização ao longo da minha vida, e isso parece que nos chama até esse momento de reconhecer de onde vem essa ferida, qual é a raiz disso, né? Quando a gente vai atrás da raiz disso, muitas vezes a gente encontra essa raiz no nosso inconsciente, né? O inconsciente, no meu ponto de vista, é como se estivesse no meio termo entre esse subconsciente, o inconsciente e o consciente. Então, se o consciente é quando eu já consigo, por exemplo, falar tudo isso que eu falei aqui agora, de uma ferida que está na infância, que está mais ou menos por volta dos 7 anos, que tem mais ou menos relação com quando acontecia XYZ na minha relação com meu pai, que fez com que eu registrasse que essa relação com meu pai se tornava de tal forma, trazia uma informação XYZ que eu fui repetindo ao longo da vida. Isso tudo já virou consciente, né? Eu já estou elaborando conscientemente. Mas quando eu fui na raiz da coisa, eu fui na raiz daquilo que está inconscientemente elaborando e fazendo com que eu repita os padrões ao longo da minha vida. Isso porque a gente não repete padrão à toa, a gente não repete padrão porque a gente acha divertido, a gente repete padrão porque ali tem uma coisa que é importante para nós. A gente repete padrão sempre que tem alguma coisa que de alguma forma precisa do nosso olhar, ou precisa da nossa cura, ou precisa da nossa liberação, ou precisa do nosso aprendizado, ou de alguma forma é uma manifestação do que a gente gostaria de reconhecer, de olhar e de realmente dar um passo a mais, dar um passo além, dar um passo adiante. Então, todas as vezes que acontecem cenas repetidas na vida, assim, que acontece da gente tropeçar na mesma pedra, né, de parecer que a gente só mudou a paisagem, ou só mudou, né, o cenário ou os atores, mas a trama continua a mesma, presta atenção, porque isso é um lugar importante, isso é um lugar que você quer aprender alguma coisa. Não é à toa que você passa 2 vezes pela mesma trama, é porque alguma coisa ali é importante para você. Enfim, dito isso, esse inconsciente, então, é como se tivesse ali uma informação que, a partir do momento em que eu solicito por ela, ela pode de alguma forma se tornar aos poucos disponível para que eu acesse ela e possa elaborar alguma coisa cognitiva racional sobre isso, como a gente falou, né? Onde é que está a raiz disso? A gente consegue voltar de alguma forma na raiz disso. Mas a lógica do inconsciente é como se ela de alguma forma tivesse o tempo todo instruindo o nosso ser, instruindo como a gente funciona, instruindo aquele lado automatizado do nosso comportamento, aquele lado automático de como as coisas funcionam. Então, por exemplo, eu não preciso pensar para respirar, eu não preciso pensar para fazer digestão. De alguma forma, algumas dessas informações que estão aqui no meu corpo, que me conformam também, são automáticas e automatizadas para funcionarem mesmo que eu não tenha que pensar sobre elas. Tanto o inconsciente quanto o subconsciente, em algum nível, respondem a essa mesma lógica. É como se dentro dos nossos próprios pensamentos, que são milhares por dia, né? É como se dentro dos nossos próprios pensamentos e da maneira como a gente estrutura a vida e a percepção sobre as coisas, a gente pudesse deixar algumas coisas, digamos assim, no piloto automático, e outras coisas a gente vai direcionando de uma forma mais clara, mais definida, né?
Não à toa, aí está o valor da intenção, né? De quando a gente coloca uma intenção, quando a gente coloca uma definição de para onde é que a gente quer ir, a gente de alguma maneira organiza esse inconsciente para permitir que que essa intenção, que esse direcionamento que a gente está dando, que esse alvo para onde a gente está mirando, possa começar a acontecer. É assim que a gente inicia qualquer processo de manifestação, né? Não à toa que o pessoal fala, né, da visualização daquilo que você quer, de como colocar isso à sua frente para que aquilo ali reorganize os seus padrões para que você possa seguir aquilo ali. Nem sempre é tão tranquilo assim, tão fácil assim, porque você tem que lidar com as crenças que estão no inconsciente de alguma forma te protegendo. Nenhuma crença está ali à toa, as crenças estão sempre de alguma forma te protegendo de alguma coisa, te protegendo de uma ideia que você tem sobre como as coisas vão funcionar. Não significa que elas precisem ser, digamos assim, as vencedoras dessa batalha. Existem formas de lidar com isso, tanto para poder soltar essas crenças, quanto para poder fortalecer a intenção. Porque esses dois lados, né, são os lados que nos permitem caminhar de uma forma mais fácil, né? Mais leve, mais natural. Ok. Então o inconsciente ele está respondendo a essas informações automáticas e pensa que a nossa mente ela é como um supercomputador. A nossa mente como um supercomputador, ela tem ali digamos, ela fica funcionando automaticamente com todas as nossas informações processadas nesse inconsciente, nesse subconsciente, e de alguma maneira sempre estando pronta para agir a partir desse lugar. Né? O nosso consciente é aquilo que dá direcionamentos claros, mas nem sempre alinhados ao que está no inconsciente. Como a maior parte do que a gente pensa, sente, imagina, né, reconhece, está no inconsciente, não no consciente, no máximo 10% de consciência, frente a 90% de inconsciência, muito do que a gente pensa, sente, fala, faz, muito do que a gente realmente manifesta como vida, acaba tendo muita relação com isso que está no nosso padrão de inconsciência e não no nosso padrão de consciência. Por isso que é importante esses exercícios de trazer a consciência, porque de alguma forma esse trazer a consciência é aquilo que permite que você olhe de uma forma mais aprofundada e mais autorresponsável mesmo, assim, podendo de fato exercitar a autonomia do seu ser de uma forma mais plena. Se você não sabe e nem reconhece e nem sabe como ficar sabendo, né, daquilo que está te bloqueando e simplesmente não consegue sair do lugar, você não tem como estar exercitando a sua autonomia, né? A sua autonomia está de alguma forma bloqueada. Então, para ter esse exercício de uma autonomia de uma forma saudável, né, para ir além, né, desse lugar onde se bloqueia, é importante reconhecer esses padrões e permitir que esses padrões sejam liberados ao longo do tempo e permitir que o seu direcionamento seja claro. Né? Então, de um lado eu estou liberando padrões, de outro lado eu estou com um direcionamento claro de para onde que eu estou indo. Beleza. No subconsciente, o que a gente tem? A meu ver, isso não está como teórico em lugar nenhum. Teorias de Renata. Ouvindo algumas outras pessoas também, coisas que eu acho que faz sentido, mas que eu saiba, isso não está descrito como nenhuma teoria, né, psicológica, nem nada assim. Então, por isso que eu falo que não é teoria, digamos assim, salvaguardada pela ciência. A meu ver, o subconsciente, dentro dessa lógica, né, daquilo que vem, daquilo que está como informação, é como se a imagem que vem para mim é a seguinte. Vamos imaginar que no subconsciente é como se a gente tivesse vários bolsões de informação, onde uma coisa não necessariamente se conecta com a outra, onde não necessariamente tem uma ponte entre as informações. O inconsciente já são essas informações em pontes, já são informações conectadas umas com as outras, que de alguma forma interconectam, trazem pontes realmente de informação, de entendimento inconsciente, mas um entendimento, uma certa lógica, mesmo que pareça ilógica a nosso ver, ao ver da nossa racionalidade, mas existe uma certa lógica, ainda que seja irracional ali. O subconsciente, ao meu ver, ele ainda não formou essas lógicas, é como se fosse
uns clusters, uns agrupamentos fundamentais de coisas. Eu acho que é o que está mais próximo até dessa lógica de trabalho com arquétipos, assim, de bolsões de informações, bolsões de lógicas distintas, bolsões de entendimento das coisas, mas que ainda está ali circunscrito em si. E a meu ver, o que acontece muitas vezes? A gente, às vezes, recebe uma informação, isso principalmente em termos de energia, assim, clássico. Energia, informação que vem no padrão energético, informação que vem no padrão de luz, informação que vem no padrão que não é o nosso cognitivo racional. É como se ela não viesse diretamente para o nosso cognitivo racional, também porque ela não faria sentido chegando diretamente no nosso cognitivo racional. A gente afastaria isso, a gente cortaria isso, porque não faz sentido lógico e racional. Então ela meio que vai sendo programada, ela vai sendo recebida, ela vai sendo estabelecida como esses primeiros clusters, né, como esses primeiros agrupamentos de sentido no nosso subconsciente. Depois elas começam a conseguir fazer links mais eficientes, digamos assim, links mais claros ou mais subfacetados, assim, com o nosso inconsciente, para daí então se tornar alguma coisa que a gente consegue usar na nossa consciência, para que a gente consegue usar de uma forma cognitiva e racional. Isso para mim, por exemplo, é muito claro quando a gente recebe informações. Às vezes tem algumas pessoas, né, que são que têm essa mediunidade de recepção de informação, né, assim, esqueci o nome disso, de canalização, que muitas vezes fazem essa descrição, né, dos pacotes de luz, dos pacotes de informação, dos pacotes que chegam. Os pacotes nada mais são do que isso, né, essas informações que vêm muitas vezes. Às vezes vem uma parte no subconsciente, outra parte já no inconsciente, daí junta as duas coisas, e daqui a pouco a gente consegue manipular, manejar e entender isso de uma forma mais cognitiva, mais racional, para poder colocar isso em palavras dentro de uma canalização, né? Porque às vezes a canalização pode até vir assim, palavra por palavra, informação por informação, mas a nossa consciência de fato do que está acontecendo, ou seja, o nosso entendimento de maneira que aquilo ali possa se tornar um conhecimento, um saber, uma ação no nosso dia a dia, ele vem aos poucos, ele vem com a experiência de subir essa informação desde o nosso subconsciente, do nosso inconsciente para o nosso consciente. A outra característica que eu percebo que acontece com muita frequência no nosso subconsciente, né, que está diretamente vinculado a esse nosso subconsciente, é que parece que os registros que ficaram no nosso corpo estão muito vinculados a esse lugar do subconsciente. É como se não necessariamente houvesse uma lógica que interconecta as coisas, mas claramente existe o registro. Então, por exemplo, claramente existe o registro do meu corpo bebê, claramente existe o registro ainda no meu corpo de adulta, do meu corpo bebê, de como era a sensorialidade desse corpo bebê. Mas a sensorialidade desse corpo bebê não fazia conectividades para entender o que estava acontecendo e o que não estava acontecendo. Então, esses registros seria ilógico que eles fossem já conectados. E, ao mesmo tempo, seria ilógico que eles deixassem de existir, porque eles fazem parte daquilo que eu sou. E a nossa mente, ela não esquece nada, ela registra absolutamente tudo. A gente pode até não ficar acessando isso o tempo inteiro, porque seria absolutamente insano, mas ela registra tudo aquilo que nos aconteceu. E de alguma maneira isso fica como uma informação, a partir da qual nós também realizamos as nossas ações, a partir da qual nós também olhamos para as coisas, a partir da qual nós construímos o nosso senso de identidade, a partir da qual nós construímos a nossa lógica de estar no mundo. Então, o nosso subconsciente, que é o nosso corpo, quer dizer, o nosso corpo que traz as marcas do nosso subconsciente, ele traz todas essas informações de alguma forma ao longo dele. É por isso que tocar o corpo é uma coisa tão catártica, né? Que traz tanta catarse. É por isso que, por exemplo, aquela microfisioterapia funciona de uma forma absurda. É por isso que as terapias que levam em consideração o corpo sempre tem uma atuação profunda de liberações de informações que estão ali.
né? Porque essas informações realmente são movidas através do toque, que é a grande linguagem do corpo. Bom, também é aquilo que a gente vai reconhecendo de informação, que não necessariamente é super significativo. Então, por exemplo, sei lá, algum dia que você recebe um elogio, que você tá com a blusa azul, talvez aquele elogio fique no seu subconsciente, te dizendo que usar blusa azul é legal, porque blusa azul te gera elogio. E você nem sabe mais por que você gosta do azul, mas você, a partir daquele momento, começa a olhar para o azul de uma forma diferente. E que não é uma coisa super significativa que você precisa conectar com várias outras coisas, mas é uma informação que de alguma forma ajudou a moldar a maneira como você se veste, se posiciona, se coloca e olha para si. Olha para si na expectativa daquilo que vai ser importante para você. Então, de alguma forma, também molda a sua maneira de olhar, mas não necessariamente super conectado com o todo. Isso é, a meu ver, do subconsciente, né? O inconsciente já tem essa característica mais permeada e mais conectiva do que o subconsciente. O subconsciente tem essa característica de vários agrupamentos de sentido, cada um por si, e que a gente pode trabalhar em qualquer um deles, né? E aí, quando eu vou olhar e entender, né, uma informação que está vindo para mim, ou uma informação que precisa ser de alguma forma trabalhada, porque eu estou percebendo que eu estou com alguma trava, com algum ajuste para fazer, ou porque eu quero explorar novas coisas que são interessantes do que eu estou vendo em algum aspecto da realidade, eu sempre vou, de alguma forma, olhar e trabalhar esses 3 níveis, porque eu sempre vou estar em algum nível fazendo um diálogo com a realidade, olhando para esses 3 aspectos, olhando para onde que isso está, né? Seja em mim, seja dentro dessa realidade, né? desse aspecto da realidade que eu estou observando, né? Então, qual que é, por exemplo, a necessidade que eu tenho de observar isso daqui, mas isso é do meu racional, é de alguma coisa que eu já sei, que eu racionalmente aprendi, que é assim o assado, isso é do meu inconsciente, isso é de alguma forma desse subconsciente, onde parece que ainda não tem nem palavra direito para poder lidar e de alguma forma conectar uma informação com a outra, como que isso é? E de alguma maneira, na medida em que eu vou dialogando com essa realidade, com aquilo que é, essas informações começam a mudar. Então, por exemplo, aquilo que estava, né, como agrupamentos soltos ali no meu subconsciente, começa a criar roteiros internos, porque eu solicitei por eles, e isso de alguma forma daqui a pouco começa a estar disponível para o meu cognitivo racional, para que eu entenda, racionalize e coloque de uma forma clara aquilo que eu gostaria sobre isso. Então, é como se a gente pudesse brincar um pouco esse lugar, sabe? Como se a gente pudesse, de alguma forma, entender assim, que a realidade está brincando com a gente também nesse sentido, que se a gente solicitar, ela nos mostra de que às vezes não vai mostrar de imediato a informação, mas daqui a pouco ela vai ficar disponível de uma forma mais lógica, daqui a pouco ela vai começar a ser mais conectiva, e daqui a pouco a gente vai conseguir fazer uma elaboração racional e mental. Algumas coisas nunca vão ser elaboradas racional e mentalmente, mas só de subir do subconsciente para o inconsciente a gente já consegue fazer conexões muito mais, digamos que fica com muito mais possibilidade de criar frutos interessantes dessas conexões do que a gente está vendo. Beleza? Essa era a primeira parte do que eu queria falar. A segunda parte que tá, eu acho que eu falei disso ontem, eu não sei, tá? Mas que eu falei que uma das coisas que eu gosto muito de olhar, eu acho que eu falei, que eu gosto muito de olhar para as coisas como linguagens, né? Então, até nisso, né? A gente tem uma linguagem que é mais própria desse lugar do subconsciente, uma linguagem que é mais própria desse lugar do inconsciente e uma linguagem que é mais própria desse lugar cognitivo racional. O que eu vejo é que assim, o inconsciente, ele é muito povoado, né? Muito povoado não é a melhor palavra. É como se engatilhasse com facilidade, fizesse mover com facilidade a partir das imagens. Né? Para mim, como eu falei, o subconsciente ele tem um lugar que é quase arquetípico, às vezes, assim, desses grumos de informação, assim, desses clusters de informação. E o inconsciente, ao meu ver, tem muito esse lugar
das imagens que criam, das imagens que põem em movimento. E uma imagem não necessariamente é uma palavra, né? Porque uma imagem, ela cria num lugar diferente do que uma palavra cria. Uma palavra é um recorte de realidade muito maior do que uma imagem é. Uma imagem tem vários sentidos, várias noções, várias sensações, várias coisas que estão conectadas, que é diferente de uma palavra, né? Uma palavra, por mais incrível que seja a palavra, ou que seja a forma aqui falada, ela sempre vai ser menor do que a experiência da minha imagem, do que a experiência de vivenciar através do nosso corpo alguma coisa. Então, quando a gente olha para esse aspecto da linguagem, né, do inconsciente, do subconsciente e da consciência, a gente também consegue começar a observar de que maneira essas informações vão poder chegar até nós, ou não vão poder chegar até nós. E aí a gente começa a estar mais disponível para qual é a linguagem a partir da qual ela vai se apresentar. E aí, na medida em que ela se apresenta daquela forma, eu também posso acessar, reconhecer e trabalhar a partir daquela linguagem. Então, às vezes, por exemplo, quando eu estou trabalhando alguma questão minha, né, olhando para algum aspecto meu que às vezes está difícil de entender, ou simplesmente nem é porque está difícil, simplesmente porque está interessante daquela forma, às vezes o que vem de informação não é uma fala, é simplesmente uma sensação, é simplesmente uma imagem, é simplesmente como se abrisse uma janela para eu entender alguma coisa de uma forma como uma imagem. E aí é muito interessante, porque é como se a gente tivesse ali o que eu tenho chamado de crenças não cognitivas. Não está no cognitivo racional do consciente. Elas estão num outro lugar. Claro, as crenças muitas vezes estão em outro lugar. Mas o que eu quero dizer com isso? Nem toda crença a gente coloca em palavra. Muitas das crenças a gente coloca apenas, a gente não coloca, a gente reconhece, ou elas respondem a um lugar que não é cognitivo racional, que não pode ser colocado em palavras, e que está no nível dos sentimentos, que está no nível de sensações, que está no nível de alguma coisa que ficou no meu corpo e que eu não sei colocar em palavras e não tenho como racionalizar isso, mas que isso carrega uma série de informações. Então, isso que eu venho chamando isso, né, de crenças não cognitivas, né? Então, são crenças que estão ali, que moldam a maneira como eu olho para as coisas, que de alguma forma informam a maneira como eu vou olhar para essas questões, mas que não necessariamente estão conectadas a partir de um lugar, de um sentido racional, lógico, cognitivo. Mas elas estão respondendo a linguagens e formatos que estão relacionados a esse subconsciente, estão relacionados a esse inconsciente. E por que isso é importante? Porque muitas das nossas crenças estão aí. Então, muitas das crenças que nós temos não vão ser respondidas pela via cognitiva racional, mas vão ser respondidas pela via das sensações que nós temos, das linguagens as quais a gente às vezes nem reconhece, mas que estão ali acontecendo. Então, é como se a gente precisasse também, de alguma maneira, estar disponível para estar numa relação com isso e também trabalhando isso, né, no sentido de liberação de crenças, né, de trabalhar isso em termos das terapias que são possíveis para isso, também nesse nível não cognitivo, também nesse nível que é subracional, né? Porque isso vai nos ajudar a liberar uma quantidade, uma intensidade muito maior de crenças do que se eu ficar olhando apenas a partir do aspecto cognitivo e racional. Então é isso que eu queria falar hoje, já falei bastante, enchi a cabeça da galera com muita informação e é isso. Eu queria que vocês pudessem me dizer se isso faz sentido para vocês, como que isso chega, só para eu entender o que faz sentido disso que eu tô falando. Obrigada, um beijo.